Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast de Coração Aberto. Minha convidada de hoje é uma empreendedora aqui na nossa cidade. Ela é esposa, ela é mãe de 2 lindos meninos, ela é cristã, ela é levita. Desde já queremos agradecer, Thaís, né, a tua disponibilidade do teu tempo de estar aqui conosco, né? Nós sabemos que tu tem o teu trabalho, tem a casa, tem os filhos, né? Sim. Tem a igreja, não é fácil o tempo, parece que é contra nós, Com certeza. né? Mas nós já queremos estar agradecendo a participação dela aqui conosco, que de coração aberto aceitou a vir aqui a dividir conosco a sua história, o seu testemunho, a nos dar dicas de empreendedorismo, né? Então eu quero te saudar novamente, né? Que tu sejas muito bem-vinda aqui conosco. Estamos muito felizes com a tua participação. Obrigada, Angeluce. Eu quero, o bem clichê, saudar a todos com a paz do Senhor, né? Amém. E também ao pessoal que está assistindo conosco e de coração aberto, realmente. Eu aceitei o teu convite, muito lisonjeada e honrada, porque, né, como nós estávamos conversando, eu me acho tão pequena, mas Deus me fez pequena só na estatura, né? E muito obrigada mais uma vez. E bora lá, vamos conversar. Vamos conversar então, né? A Thaís, como eu falei, ela é empreendedora aqui na cidade de Uruguaiana, né? Mas nós vamos começar primeiro pelo testemunho dela. Eu sei que ela tem um testemunho muito lindo ali do seu nascimento, né? Ela é filha de pastor também. Então nós vamos começar por este lado, Thaís. Sim. Me conta o teu testemunho aí, conta aí para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, o teu testemunho de vida. O que Deus fez na tua vida? Eu sempre escutei, né? Toda a minha vida, eu tenho 32 anos. Eu sou de 1990 e sempre escutei, assim, na minha vida, vindo do pai e da mãe, que eu tinha tudo para nascer de parto normal. Tanto que eu tenho a minha irmã mais velha e a mãe fala que ela não sentiu dor para ganhar a minha irmã, que estouraram a bolsa dela no hospital. Só que na época, lá na década de 90, né? Nem faz tanto tempo. Imagina. Existiam as parteiras ainda, né? Que hoje em dia são as doulas. Mas existiam as parteiras e diz que na época aqui em Uruguaiana existia uma parteira que era... Algumas crianças já haviam falecido nas mãos dela, que ela era muito assim, usando uma palavra bem gaúcha, carrascona. E a mãe foi ao doutor, né, ao doutor Persiani, e ele disse assim, não, fica tranquila que até a meia-noite tu ganha essa guria. Só que daí ela disse que começou a sentir a dorzinha aquela aqui atrás, eu não sei porque eu não tive os guri de parto normal, mas ela disse que começou a sentir aquela dorzinha assim e foi pro hospital. E ela caiu justo na mão dessa parteira. E aí essa parteira colocou ela em soro induzido e esqueceu dela. E ela disse que começou a estranhar porque não começou a me sentir mais, não sentia mais eu mexendo. E aí diz que ela... E a minha mãe tinha 28 anos, 28 quando me ganhou, 27 tinha eu. 28 anos quando me ganhou, e que ela dizia, a parteira dizia pra ela, não, para de fazer xisme. Né? E a mãe disse, não, eu vou... Meu esposo tá aí na recepção do hospital, no antigo Hospital Santo sempre Antônio. Tem isso, né? Ali o pessoal diz, é xisme, É besteira. É fiasco. Meu Deus do céu, né? É uma hora tão delicada para a mulher, já né? vai numa pressão, Sim. né? E aí diz que a mãe falou assim, que o meu esposo tá na recepção, ele vai ligar pro doutor. Não vai, porque daí ela perdia o dinheiro do parto, né? Sim. E aí a mãe chamou o pai chamou o doutor Persiani, e aí já saiu a versão da mãe entre a versão do pai. Que ele estava na recepção e aí ele viu a mãe passar na maca e um rastro de sangue junto com ela, assim. E aí diz que o doutor Persiani chegou para ele e falou, olha, Paulo, né, porque ele não era pastor na época ainda. Paulo, eu vou tentar salvar uma das duas. E aí diz que o doutor saiu e o pai diz que colocou assim a cabeça no meio das pernas e falou, Deus, eu quero as duas. Eu uso aquele versículo, né? A oração do justo pode muito em seus efeitos. E aí foi feita uma cirurgia de emergência ali, né? Eu estava enrolada no cordão umbilical por causa do movimento do soro. Sim. A mãe conta que até 1 ano de vida eu tinha as unhas roxas de fazer força, de tentar nascer. Eu nasci roxinha, quase preta, quase que eu nasci enforcada.
Então, assim, Deus, naquele momento ali, me permitiu viver, né? E eu agradeço a Ele todos os dias por isso. E milagre, eu e a né? minha mãe, né? Porque a minha mãe poderia ter morrido ali Sim. também. Tanto que eu brinco com o pai hoje em dia. Eu digo assim, viu? Pediu eu, tô aí. Né? E graças a Deus, assim, a mãe não conseguiu me amamentar também, porque perdeu muito sangue. Ficou muito Mas debilitada. graças a Deus, assim, graças a Deus, porque ele agiu com provisão na hora certa, né? Ele é o médico dos médicos, né? Então, e eu brinco com a mãe, que a mãe disse que quando nasceu a minha irmã, ela falou assim, se isso é ter filho, eu vou ter uns 10, então. Aí eu escutei de onde eu tava, disse, não, vai ter ressabiar, querida. Não, mas já tava nos planos deles terem somente 2 filhos, né? Então, e aí eu vim para completar. E aí, Thaís, quando tu vê, assim, a tua história, teu pai e a tua mãe contando a tua história para ti, tu não te questiona, assim, tu não pensa assim, então eu vim com um propósito, não era para eu ter nascido, né? O inimigo tentou tirar minha vida ou da minha mãe, né? Mas Deus me deu a vida para algo. Com tu não certeza. te questiona, assim, para que Deus me deu a vida? Tu faz esses questionamentos assim? Nunca fez? Já pensou? Não, já pensei assim, já em alguns momentos assim meio difíceis da vida, né? Porque a gente tem momentos difíceis. Sim. Eu já tive a oportunidade assim de eu mesma perguntar, meu Deus, por que eu Tu nasci? permitiu, né? Por que tu nascer, permitiu? né? Qual é o meu propósito? Então, assim, em tantos momentos na minha vida, eu já vi o propósito de Deus. Né? Eu já vi para o que ele me trouxe, para o que ele quer. Eu digo assim, eu ainda não estou vivendo o que Deus tem para mim, mas eu já vivi tanta coisa, já tive tanta experiência com ele, já provei o Deus e tu é maravilhoso. novinha, você falou é. a tua idade, tu é novinha, né? E já teve tantas experiências. Eu pergunto, Muitas. Thaís, isso por quê? Porque às vezes tem muitas pessoas que estão nos assistindo e passam por diversas lutas, né, dificuldades, tempestades, desertos, e muitas desistem na caminhada. Pensam assim, Deus não está comigo, né? Eu estou passando por essa luta, essa dificuldade. Quando Jesus mesmo disse que nós passaríamos aqui, Com sim, certeza. né? Então, por isso que eu te pergunto, se tu fez esse questionamento, porque às vezes as pessoas se fazem esse questionamento e ao mesmo tempo que elas se fazem, elas não enxergam a resposta que é tão óbvia, muitas vezes, né? Sim. Se Deus permitiu eu viver, é porque algo Ele tem para minha vida. Eu não estou aqui por um acaso, por uma mera coincidência, não, porque Deus, o nosso Deus, ele faz tudo com um propósito, né? Deus, ele se move em propósito. Sim, ele já escreveu toda né? a nossa história, né? Então, por isso que eu te perguntei, porque às vezes as pessoas, né, se perguntam, né? Por quê? Para quê? Né? Então, assim, muito linda a resposta que tu deu. Tu disse, eu já vivi muitas experiências com Deus, mas ainda não cheguei ao ponto de tudo que Deus ainda tem para mim. Né? Sim. Eu recebi uma palavra em 2019, lá em São Paulo. Eu tive a oportunidade de ir louvar o Senhor lá numa Assembleia de Deus, a propósito, lá em Guaianazes, São Paulo, e uma pastora que nunca tinha me visto na vida, não me conhecia, né? Ela lá de São Paulo, eu aqui, né, do extremo sul do Brasil, e ela me disse assim, tu está procurando honra aqui, mas ele vai te honrar lá, é lá que ele vai te honrar. Ela não sabia onde era, mas o meu coração ardia e sabia, né? E hoje, eu olhando assim para trás, eu até estava conversando esses dias com uma missionária da nossa igreja, e eu dizia para ela, hoje o que aquela pastora me disse lá, eu vivo aqui. A honra aqui, claro, toda a honra, toda a glória, sempre dele, né? Claro. Dele. Mas se ele não capacita, né? A gente não honra ele. Então eu vejo assim que muito do que Deus me prometeu, muito do que Deus já me deu, né? Eu tenho assim, como tu falou, sou novinha, mas eu tenho tanta experiência para contar, eu tenho tantos momentos para refletir e eu aprendi a dar graças ao Senhor, a agradecer. Como disse Paulo ali, né? Dando graça em tudo. Né? Até eu brinco com meu filho, assim, às vezes com o meu guri mais velho. Eu perco a minha paciência e eu brinco com ele, eu digo assim, tudo dá graças. Tudo dá graças. Qual mãe, né? Qual mãe já não perdeu a paciência?
Tem que respirar fundo, parar, contar, né? Dar uma culpada na Eva. Dar uma culpada na Eva, exatamente. Eu penso assim, eu de culpa da Eva, culpa da Eva. Culpa da Eva. Sabe que um dia eu tava olhando assim nas redes sociais, né, no Facebook, e aí era uma pergunta assim que dizia assim, se tu pudesse encontrar alguém da Bíblia, quem seria? E aí tinha um adendo que dizia assim, ó, tira Jesus. Porque todo mundo vai escolher Jesus, né? Sim. Aí dizia nos comentários ali, apóstolo Paulo, né, Isaías, Abraão, Isaac, Jacó, os homens da Bíblia, né? Aí tinha uma resposta assim, ó, Eva, pra mim dar pau nela. Ai, pobre da Eva. Pobre da Eva. Pobre. Sabe que outro dia nós tivemos um estudo sobre Eva. E tinha uma pergunta muito interessante, assim, que me chamou muita atenção, que dizia assim, ó, todos nós criticamos muito Eva, né? Sim, porque ela pecou e através do pecado dela, nós tivemos que ter os nossos filhos com dor, né? Mas se nós estivéssemos no lugar de Eva, nós teríamos feito diferente? Eu penso muito nisso também, porque aí eu vejo trazendo o propósito, né? Mesmo que tenha sido um pecado. Sim, mas será que a gente teria feito diferente? Porque o ser humano é tão rápido em acusar, né? Em julgar, em criticar, em apontar. Mas a gente é tão tardio em se colocar no lugar do outro. É verdade. Né? E será que se nós estivéssemos lá, eu fiquei pensando, será que eu estivesse lá, eu acho que eu teria feito a mesma coisa que Eva. Sabe? Então, né? Eu já vi que tu nasceu num lar cristão, né? Sim, sim. Que quando tu estava ali para vir ao mundo, teu pai já orou, já pediu a Deus pela tua vida, né? Sim, sim. Tu nunca teve aquela fase de rebeldia? Tipo assim, não quero mais ser da igreja, eu quero ser que nem minhas colegas, eu quero fazer que nem minhas colegas. Tu teve essa fase ou nunca teve essa fase? Nunca. Nunca. Eu até brinco que eu sou de outro mundo. Realmente somos, né? Mas estamos de passeio aqui. Somos peregrinos nessa terra, né? Nunca, tu sabe, Angelucci, nunca me chamou a atenção. Não vou mentir que houveram oportunidades, né, de conhecer. Sim. Só que no momento ali eu já caiu a ficha que não. Que não era pra não é o meu lugar. Aquilo ali não é o teu lugar. O meu lugar é dentro da igreja, louvando ao Senhor, adorando a Ele, né, vivendo para Ele. Claro que teve, como nós falamos aqui, teve os seus momentos de questionamento, né? Teve os momentos de tristeza, de perguntar por que Deus permitiu isso, sabe? Mas aí ele já vem com aquela pronta resposta, assim, para ensinar, para exortar e para te crescer. Para crescer, Sabe que eu até tenho outro testemunho, que eu estou no processo desse testemunho. Até testemunhei isso quinta retrasada lá na igreja. Como é que eu posso começar? No início de 2022, o início do ano passado foi. Eu orei a Deus assim, despretensiosamente. Orei para Deus e falei assim, meu Deus, me permita novas experiências contigo. Eu tô meio que cansada de contar as mesmas. Todo mundo aqui já conhece as minhas experiências. Eu quero ter novas experiências contigo. Eu quero te conhecer mais. Mais profundo, usando aquele versículo, né, de Jó. Eu te conhecia só de ouvir falar. Mas hoje eu conheço de lado a lado contigo andar. E aí, o que Deus fez? Né? Ele pegou o vaso e ele quebrou o vaso. Angelucci do céu. Aí eu prestei atenção que nós somos dependentes dele. Totalmente, dependentes, né? Eu tive momentos assim, de crises. De eu olhar para o meu marido e dizer assim, por que Deus permitiu aqui, lá na madrugada de 12 de dezembro de 90? Por que Deus permitiu? Né? E ele me olhar assim e me dizer, o que seria do teu pai e da tua mãe se não tivesse a guriazinha deles? Né? O que seria dos teus filhos se tu não estivesse aqui? Sabe? E aí eu comecei tratamento com psicóloga, porque a nossa igreja, né? Eu sei que tu vai perguntar, mas eu já vou falar. Né? Eu faço parte da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. E o pastor presidente atual da igreja, ele é psicólogo também. E ele existe um projeto dentro da nossa igreja que é chamado Projeto ProAma. E ele trabalha com a saúde mental para pastores
e filhos de pastor, esposas de pastor, a família do pastor. Que lindo. Né? Porque desde lá na pandemia que houve uma série de suicídios de pastores, lembra? Então ele implementou. Então tem assim salas de conversa, tem tratamento com psicólogos. E eu comecei um tratamento com uma psicóloga que é missionária também, lá em Santa Catarina. Eu faço chamada de vídeo, tudo. Então ela começou, eu digo que eu amei dela ser psicóloga e missionária, porque ela trata o mental e o espiritual. Isso é muito interessante. E tu sabe, Angelus, que eu comecei a entender muita coisa, assim, ó, de bagagens, né? Porque a gente traz bagagens. E eu fui diagnosticada com ansiedade alta. E um versículo que eu uso para minha vida, a partir desse ano, sabe? É aquele assim, eu não me recordo a referência, mas ele diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aí vem, né, aquele louvor da harpa, né? Por que te abates, ó minha alma? Né? Por que te perturbas dentro de mim? E aí eu comecei a entender que eu tinha que lançar minha ansiedade aos pés do Senhor. Sabe? E que nem eu falei lá na igreja, assim, eu não tô 100% curada. Mas eu tô dependente do Senhor. Ele não estava mais na direção do meu barco. E eu recoloquei ele na direção do meu barco. Ele estava ali dormindo, sabe? No barco, e a tempestade aqui acontecendo, e eu não acordava ele. Tu queria estar na direção. Eu queria estar na direção, eu queria passar por aquela tempestade. Aí a missionária lá, a missionária Nercina, ela me falou assim: Thaíse, é ele. Tem que ser ele. Aí eu fui lá e... Jesus. Aí ele disse: acalma a tempestade. E a tempestade tem se acalmado. E nós vemos tanto hoje em dia, né, Thaís, pessoas com ansiedades, pessoas com depressão. Eu acho assim, é o mal do século, como dizem realmente. Sim. E a gente, por ser cristão, a gente não está livre disso. Com certeza. Né? Às vezes as pessoas acham assim: não, é cristão, ai, como é que vai ser ansiosa? Ai, não confia em Deus. Né? É isso que a gente ouve. Sim, que besteira. Quando a gente se dá conta dessas críticas, dessas falácias, assim, tu te retrai de procurar ajuda. Né? Tu fica envergonhada. Não vou. E assim, o maior, como é que eu posso usar a palavra certa? Mas, me fugiu a palavra agora, mas dizer assim, o que gera intimidade com o Senhor é a gente pedir ajuda a Ele. Não é vergonhoso, ver a palavra. Não é vergonhoso pedir ajuda. Tanto que Ele deixou aí os médicos para nós. E né? deixou o Consolador, né? E daí as pessoas pensam assim: não posso, sou cristã, como é que eu vou procurar um psicólogo? E aí tu sabe que veio, voltando à tua pergunta, veio assim, querer dar uma rebeldia. Sabe? Só que aí eu aprendi que eu sou dependente do Senhor. Por que eu vou ser rebelde com Ele? Por que questionar Ele? Se Ele tá me fazendo eu passar por isso, é porque Ele tem um propósito lá no final. Então, hoje, eu já tenho experiências para contar. Novas experiências para contar. Sabe que nós trabalhávamos com o Ministério de Teatro lá na igreja. E todo setembro... o pessoal dos jovens fazem um culto no Setembro Amarelo. E aí vão psicólogos, né, pastores, para conversar sobre a saúde mental, né? E aí ali fazemos roda de conversa e tal, e nós apresentamos um teatro. E o pessoal do teatro queria, no final, alguém para contar uma experiência. E aí um dos nossos jovens lá me disse assim: Izzy, tu não queria novas experiências? Tá aí o momento de tu contar a tua experiência. Deus dá oportunidades, então, E aí chegar, né, a filha do pastor, a ministra... e aí tu vai chegar numa outra pergunta que eu quero te fazer. A ministra do louvor, chegar e se desconstruir na frente de todo mundo, porque olham para nós... Sim, como modelo de perfeição. Como nada atinge, entendeu? É forte. Ela é forte, não? Isso que eu ia te perguntar. E pesa esse título de filha de pastor? Porque uns dizem que não, né? Eu já entrevistei pessoas aqui que me disseram que não. Outros dizem que sim. Pra ti isso pesa? Tu ser filha de pastor? Tu sabe que hoje em dia não mais.
Hoje em dia, não mais. Lá na minha fase da adolescência, né, ali de pequena para grande, de criança para adolescente, sim. Porque as pessoas olham para nós, porque o pastor é o líder maior, né? Então, a esposa, os filhos têm que meio que ser um exemplo, né? Então, é fácil erguer o dedo para nós e dizer assim, ela é a filha do pastor, ela tem regalias porque ela é a filha do pastor. Não é bem assim. Eu acho até que tem mais cobrança, né? Tu sabe que já teve oportunidades assim, de eu ser defendida, claro, não agora, mas lá, né, na minha adolescência, de eu ser defendida e ter gente do meu convívio dizer assim, mas eu já vi o pastor cobrar dela o que não cobra de vocês. Eu já vi o pastor puxar como não puxa dos outros, assim, né? Hoje em dia não mais. Hoje em dia não se tem cobrança mais. Hoje de manhã eu estava conversando com a minha irmã, né, sobre o podcast. E eu faço uma brincadeira hoje em dia, que aqui em Uruguaiana eu sou a cunhada do pastor. Né, porque meu pai faz 3 anos que assumiu a Barra do Quaraí. E aqui assumiu o meu cunhado, né, o antigo dono da nova geração, o pastor Anderson. Então eu digo assim, aqui em Uruguaiana eu sou a cunhada do pastor, eu rebaixei de nível. Né, então aqui eu não tenho cobrança, eu sou a filha do pastor lá na Barra do Quaraí. Mas hoje eu tenho a minha própria família, né? E como diz na palavra também, deixará pai e mãe e se unirá ao seu esposo. Então, hoje eu sou a esposa do Leandro. Eu ainda sou a filha do pastor Paulo. Sim. Mas primeiro eu sou a esposa do Leandro. E falando em esposo, tu conheceu teu esposo na igreja? Até tem uma brincadeira que eu vou fazer contigo, que assim, eu tirei o Leandro da Assembleia. É? Tu tirou a nossa ovelha daqui? Eu tirei o Bleiano daqui. Nós nos conhecemos há quase 12 anos atrás. Ele foi visitar a nossa igreja por influência de um conhecido nosso, né? Só que lá vem outro testemunho, outra experiência. Eu pedi ele para Deus sem conhecê-lo. E Deus me apresentou ele. E foi assim, eu digo, engraçado, porque eu orei uma semana antes, eu acho, pedi para Deus assim, porque eu sempre fui assim, né, muito aberta, muito conversadeira, muito comunicativa. Quando eu era criança, as irmãs da igreja me chamavam de pispirica, né, porque eu corria na igreja, eu bagunçava na igreja, né, e meio que um pouco era julgada por causa disso, né. E eu pedi para Deus assim... Por ser a filha do pastor. Justamente. Né, mas aí eu orei assim e pedi... Eu nunca me esqueço que meu pai me falou assim, Izzy, tu tem que ter alguém do teu lado que entenda esse lado do ser assim, de se dar bem com todo mundo, de conversar com todo mundo. E eu orei a Deus assim, pedindo a Deus alguém que estivesse comigo no meu ministério, que estivesse comigo me acompanhando, né, que me completasse. Eu já tinha 20 anos já, que me completasse. E aí na quinta-feira, que lá na igreja nós temos os cultos da Vitória na quinta-feira. E faz bastante tempo já, não me recordo desde que ano que eu comecei, que eu ministro louvor na quinta-feira. E na época, em 2011, isso, os obreiros sentavam atrás de nós, assim. Só que não tinha quase nenhum obreiro ali. E como eu sou família de músicos, né? O meu pai estava tocando violão e fazendo louvor junto comigo. E eu estava cantando o hino 525 da harpa. Olha, ela gravou o hino Grandioso aí, és tu. Porque, para quem não sabe, o Avivamento Bíblico é a única igreja autorizada oficialmente pela Assembleia de Deus a cantar os hinos da harpa. A ter ali... as harpas e poder cantar. Claro, várias igrejas hoje em dia cantam, mas lá na época, né, a única autorizada pela Assembleia é o Avivamento Bíblico. E aí, eu cantando Grandioso és tu, e aí eu me lembro que ele entrou na igreja, assim, e eu já achei bonito, né? Já botou o olho. Já botei o olho, um moreno bonito. E aí, quando ele entrou, assim, tu sabe, Angelucci, ele entrou,
E eu olhei assim, tá? E engasguei. Veio. Engasgou no hino ou engasgou agora? Os dois. Veio aquela voz assim no meu ouvido e me falou assim: tá aí o que eu prometi pra ti, o pai dos teus filhos. Eu já começava a chorar na hora, já nem cantava mais. Já desabava ali na hora. Aí tu sabe que ele não deu o nome pra mim saudar ele como bem-vindo na igreja, ele não deu o nome. E aí, no final, assim, eu fui apresentada a ele, aí nós começamos a conversar. E no primeiro dia que nós conversamos online, na época do MSN ainda, olha como, né, como o tempo muda. Na minha época era da carta ainda escrita, minha filha. Ah, sim, eu sei. Você tá mais atual. Não. Hoje em dia é o WhatsApp, né? E no primeiro dia ali que nós conversamos, ele já me pediu em casamento. E estamos aí há 11 anos juntos. Que lindo! E é um propósito, assim, ó. É um propósito muito de Deus. Porque ele foi uma das poucas vezes que eu ouvi a voz do Senhor nítido, assim. E muitas coisas, em 11 anos, né? Muitas coisas aconteceram. Tem uma frase que a minha irmã fala, assim, eu digo assim, eu vou falar muito da minha irmã aqui, porque a minha irmã é muito minha inspiração. Né? E ela e o meu cunhado são ministros do Casados para Sempre. Então, eles tratam muito com famílias. E ela fala assim, né, que a família é o eterno propósito de Deus. E o inimigo, ele quer destruir a família porque ele não tem família. Então, muito o inimigo já se levantou, sabe, Angeluce? Muito para nos separar, para nos derrubar, mas não. Não, como eu sempre digo. E o ano passado nós nos formamos no curso Casados para Sempre. E quem puder fazer... eu fiz. É maravilhoso. Não dá pra contar, que pena. Não dá maravilhoso. Pra mas olha, quem puder, faça. Algo assim, ó, muito edificante, assim, acrescenta muito na nossa vida. Acrescenta muito. E eu sempre digo, eu tenho 33 anos de casado. Né? Casei com o meu primeiro namorado. Olha aí. Né? Conheço essa história em casa. Né? E eu digo assim, não é por eu ter 33 anos de casada e 36 de namoro junto, que a gente vai dizer assim, eu já sei tudo. Não é. Às vezes as pessoas dizem assim, mas eu já tenho 25 anos de casa, eu já sei tudo. Não. A gente erra assim. Muito. Né? E pela misericórdia de Deus, né, continua nos dando graça e continuarmos ali casados. Mas a gente erra demais, a gente tem muito que aprender ainda. Sim, e o curso, ele não é aquela coisa de ensinar a ser casado, né? É colocar Deus muito mais no casamento. Até na turma do ano passado, estava conosco um tio meu, que ele é 30 e poucos anos de casado, assim, também com a minha tia, com a esposa. E estavam lá no curso fazendo, e muito também... devido à experiência, nos ensinaram ali, porque era eles de mais tempo de casado, e o resto ali tudo com 10, 15, 20 anos de casado. E além do que a gente aprende, eu digo assim, o tempo que tu tem ali com teu marido, com a tua esposa de qualidade. É verdade. Porque na correria que tá o dia a dia hoje, a gente quase não consegue ficar junto com o marido, conversar. E ali aquele tempo, assim, meu marido tem 2 empregos, eu digo que ele tem 2 empregos. Olha, é a Rochelle. 2 empregos. Então, assim, o nosso tempo, assim, é uma correria. Sim. E tu sabe que ali eu dizia pra ele, amor, é um tempo tão gostoso que a gente fica junto. E ainda falando as coisas de Deus. Né? Então, assim, a gente aconselha, né? Aconselha. Faça, Casados para né? Sempre. Agora, eu não sei quando é que vai abrir de novo a turma aqui esse ano na igreja, mas procure se informar e faça, você que é casado, porque a nossa igreja também, né? Além da Assembleia de Deus aqui, o Avivamento Bíblico também tá de braços abertos. Tem também. Só falar conosco lá. É bênção, né? É uma maravilha mesmo. Me diz uma coisa, Izzy, vou te chamar de Izzy. Tá, Izzy. Como que é ser mãe de 2, ser empreendedora, cooperar na igreja, né? Ter o teu ministério, e ser esposa, e tudo mais, dona de casa, e tudo que tem que fazer na vida durante 24 horas, como é que tu consegue conciliar tudo isso? Tu consegue conciliar tudo isso? Tem vezes que eu desfaleço. Todas nós. Tem vezes que eu desfaleço. Tem vezes que é só a força do Senhor, né? Pra nos... Olha. Temos que pedir. Eu brinco assim, tem dias que eu tô tão cansada que se eu levantar as mãos, Deus puxa assim, ó. Não, tem dias que tu tá que nem Moisés, precisa de um Arão e do Ur pra segurar os braços. Com certeza. Nossa. Como é que tu faz pra... Olha, nem eu sei.
Não Ai, tenho só Deus, uma né? fórmula mágica. Nem eu Porque sei. teus filhos são pequenos, né? São pequenos. O mais velho, que é o César, tem 10. Ai, a E idade o Pedro dá Henrique. toda energia. E o Pedro Henrique tá fazendo 5 anos. Ai, a idade de toda energia, né? Tá fazendo 5 anos agora, nessa quinta-feira que tá passando aqui o nosso podcast. Bênção. Faz Vai, 5 vamos dar um anos. parabéns então pra ele. Parabéns pra você. Que Deus abençoe. Pedrinho tá fazendo 5 anos, Lindo. né? Que ele veio pra transbordar, né? O César veio quando a gente era bastante novinho, né? Ele veio pra nos ensinar, pra dividir. O César é um divisor de águas, assim. E é um rapaz, tu conhece, Que né? educadíssimo. É Nossa, um o dia que eu rapaz vi ele, assim, uma educação. militar agora, né? Sim. Militar, lindo. apaixonado pelo Cotter, né? Apaixonado pelo Cotter. Ele até é colega de pelotão do Pietro, do Nemoel, né? E ele veio como um divisor de águas, assim. O César, ele veio para me ajudar a amadurecer, a crescer. E o Pedro, ele veio para transbordar. O Pedro é Pedro Henrique, o significado do nome dele é... Ai, peraí que me fugiu. É príncipe da casa forte como uma rocha. Ai, que lindo. Então, a partir do momento que ele veio, assim, ele veio para firmar mais. Para Deus mostrar que é nós dois ali e nada vai nos abalar, sabe? Então, o César é imperador, né? Sim. Né? César Imperador, é governador. César, eu digo, eu moro no meio da realeza. É. E de fato, sou a única mulher. Tu é a rainha mesmo. Sou a rainha do lar, né? Né? Sou a única mulher. E me dizem assim, aí quando é que vai ter a menina? Pois digo, é, não. eu ia perguntar. Não, a menina, ela Vai veio... continuar o mundo só azul? Só azul. A menina, ela veio como sobrinha, né? Igualzinha a mim. O pai dela não gosta muito da ideia, eu brinco. Né? Mas ali no meio dos meus homens. E já que me basta, os dois são a cara do pai deles. Igual. Nossa, olha, vou te dizer, toda mãe odeia quando dizem isso, teu filho é a Não. cara do pai. Não, Mas eu não. vou te dizer, é a cara. Eu digo, eu não tenho útero, eu tenho máquina de xerox. Igual São mesmo. iguais. Mas eu acho que se viesse a menininha, ia ser parecida contigo. Não, ia vir o pai dela de peruca. Será? Eu digo, não, ali o sangue é forte, não. É forte. Não, mas é... Então, assim, os guris... E o César, assim, tu sabe, Angelúcio, o César, apesar de ter 10 anos, nisso ele é muito parecido com o pai dele, assim, porque eu sou mais velha que meu esposo. Eu sou 3 anos mais velha que ele. Então, ele é um cara muito centrado, um cara muito correto, um cara muito... Como é que é? Muito maduro, desde que a gente se conheceu. E o César é a mesma coisa. Então ele me ajuda muito ali, ele tá muito junto comigo, ele é muito minha fortaleza quando eu preciso. Uma vez eu disse pra uma pessoa, eu disse assim, o César é o amor da minha vida. Aí me disseram assim, mas não é o teu esposo? Também. O Leandro é o amor da minha vida ali no sentido de companheirismo, de estar junto, de aconselhar, né, do porto seguro. Já o César é o amor da minha vida no sentido que com ele eu conheci o amor de mãe. De mãe. Com ele eu conheci, com ele eu soube que eu não sei de onde sai o amor. E com o Pedro eu tive a certeza que não sei de onde vem esse amor. Né? E então eu tenho muita ajuda deles, assim, sabe? Principalmente do Leandro. Assim, eu digo que o Leandro ele é muito mais mãe do que eu. Porque se tocar de... Agora, por exemplo, ele tá em férias e ele tá com os guris, né? Então, se tocar de dar um banho, de vestir, de arrumar, de dar comida, de... Olha, Ele é eu posso companheiro ficar mesmo, tu despreocupada. fica... Eu posso ficar despreocupada. Então, isso aí que eu ia te perguntar. Quando tu chega em casa, lá no dia de trabalho, cansada, com as crianças que já pega na escola, já vem, já é hora de lanche, aquela coisa toda. Tu consegue ter um tempo com eles, tipo, para fazer um devocional, para brincar, um tempo de qualidade? Ou isso aí fica pro pai? Não, é os dois juntos. A gente preza muito pelos dois juntos. Pelos dois juntos, assim. A gente gosta, eu digo assim, a gente é muito rueiro e os guris puxaram isso de nós. Os guris, o Leandro, ele tem uma frase que ele fala assim, ó, que filho nunca foi empecilho pra nós, sabe? A gente sempre botou os guris debaixo do braço e vamos junto. Claro, a gente tem o nosso momento também, né? Claro. Só nós Tem que dois ter, ali, né?
né? Porque Tem acima que ter. de tudo, nós somos um casal, Claro. né? Nós somos E namorados. é a gente, isso que a gente aprende. a Primeiro é o esposo, depois os filhos, né? Isso, né? Então a gente precisa namorar, né? Então a Claro. gente já tem um dia ali que é todo nosso. Mas a gente preza muito pelos dois, assim. Aí tu sabe até, tu me lembrou do momento que a gente tem muito o costume de sentarmos à mesa para as refeições. Né? Sentarmos juntos os 4 Muito importante, na mesa. né? E aí, um dia, eles estavam na mesa, eu tinha acabado de dar de Páscoa para o César uma Bíblia de estudo, de criança, porque ele já faz parte dos adolescentes da igreja. E eu dei porque queria uma Bíblia, porque a Bíblia dele dizia que era de criança. E ele queria uma Bíblia de leão, Claro. ele queria uma Bíblia grande. Ele já é um mocinho. E aí, a minha mãe estava no fornecedor em Porto Alegre e ela encontrou a Bíblia perfeita dele, que é um leão de óculos, que nem o dele, é de estudo. E aí ele olhando a Bíblia, e aí o meu esposo começou a fazer um quiz, porque ele gosta muito de quiz, assim. Ai, eu também gosto. Pergunta bíblica. Ai, adoro. E aí Vou trazer ele para nós fazer um quiz aqui. Então, e aí ele começou a fazer perguntas, assim, né? O Leandro começou a fazer pergunta pros guri. E aí chegou em Jonas. Eu digo assim, que se o Leandro pudesse encontrar alguém da Bíblia, seria Jonas. Ele é muito apaixonado por Jonas. E aí o Pedro fez as mãos assim. Ele fez assim. Mas ele foi engolido pela baleia. Eu não, Pedro, ele foi engolido pelo peixe grande. Pelo um grande peixe, né? Depende da tradução da Bíblia. Sim. E ele assim, mas o peixe grande não é a baleia. E eu assim, Pedro, mas é que esse peixe aí de Jonas foi feito só para Jonas. Depois, não existiu mais esse peixe aí. Mas pra mim continua sendo a baleia. Ele disse assim. Querido. Sabe, ele disse assim. Aí eu perguntei pro César assim, César, qual foi o fruto que a Eva comeu? Mãe, foi a maçã. E eu, não. Ele, qual foi então? Aí eu abri lá em Gênesis, foi o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, hoje em dia se dizem pra ele que é a maçã, ele fala, Mas tem cristão que até hoje ainda acha que é a maçã. acha que é a maçã, né? Mas é muito, né, Izzy, é importante esse tempo em família, sim, né? Porque a gente vê hoje em dia, assim, o mundo tá aí, né? Tentando contra as famílias, de tudo que é maneira, né? Eles querem, né? Como é que tu faz para lidar com tuas crianças, assim, para abordar certos assuntos como homossexualismo, como bullying, né? Tantas coisas que tem. E agora também essas invasões nas escolas, essas matanças. Como é que tu assim, primeiro, a questão das invasões, né? Dessas matanças. Como é que tu lidou com o teu medo de tu mandar os teus filhos para a escola? Porque toda mãe ficou receiosa, ficou com medo, sim. Né? Meu Deus do céu, porque os filhos é a preciosidade, a vida da gente que tá ali. Com certeza, né? O coração que bate fora do peito. Como é que tu lidou com isso? Bom, antes de tudo, eu falei com Deus, né? Porque eu aprendi, né, desde criança, ouvindo isso, sim, eu aprendi que nós somos mordomos daquilo que é de Deus. Sim. Né? A partir do momento que nós apresentamos as nossas crianças a Deus, assim como Jesus foi apresentado, né? Nós nos tornamos mordomos, cuidadores daquilo que é de Deus. E eu sempre escutei o meu pai orar por nós nesse sentido, e ele orar pelos netos também nesse sentido, dizendo assim, eles não são meus, Deus, eles são teu. Então age aonde eu não posso agir, sabe? Então, eu falei, meu Deus, por favor, tá contigo, querido. Eu não tenho o que fazer, né? E naquele dia que, eu nem me recordo da data, acho que foi 20 de abril, que disseram, né, que ia acontecer coisa, sei que lá. Só que, tu sabe, assim, a gente ensina tanto a tranquilidade pros guris, assim, do Deus que nós servimos, né? Porque nós servimos ao Jeová Jireh, ele é o Deus da provisão. Provisão significa cuidado, né? Ele cuida. Então, os colegas dele, ele me contou que os colegas dele diziam assim, porque ele tá no 5º ano ali no Dormeto. E os colegas dele diziam assim, eu não vou vir porque isso, porque aquilo, vai ter uma matança, porque vai ter isso, porque... Ele me disse, então, olha, matança. Fala sério, da onde eu vou continuar vindo? Porque aquele que me protege não dorme.
Ai, que lindo. Não, o cara é pregador. Então, aí tu vê a importância, tu viu só esse tempo de pai e mãe ensinar a palavra pro filho em casa. Não, e eu digo assim, Né? não só nós, né? Porque os avós, né? Bom, A descendência. Vem vindo. Né? Então, com certeza. muita coisa, assim, ele conversa com o pai e a mãe, assim, sabe? O César, ele conversa e o pai orienta ele também como avô, né? Como pastor também, né? Ele orienta, tu sabe que... Então, ele tava muito tranquilo, assim. Aí, nesse dia, eu decidi, a gente meio que aprende as coisas no medo, né? Eu decidi que antes dele sair, principalmente, porque ele não sou eu que levo pra escola. Eu tenho uma vizinha ali que os guris dela também são da mesma escola, então a gente meio que se quarteia nós duas ali. Ela leva e eu pego ao meio-dia. Então antes dele sair, eu decidi que nós vamos orar. E todos os dias ele vem me dar um beijo e me fala bom trabalho, mãe. E eu digo, meu filho, boa aula, Deus te cuide e te proteja. E olha, graças a Deus, né? A não bênção da aconteceu mãe é nada, muito importante. Deus Nem protegeu. vai acontecer, Deus né? cuida. Né? Ele acampa todos os dias os anjos ao redor dele. Claro que se não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Sim. Mas, graças a Deus aí... E olha, eu não sei também como Deus, ele capacita, assim, pra... Até um dia eu tava brincando com a mãe, que eu disse assim, mãe, eu não sabia nem cuidar de uma plantinha, como é que eu tenho os dois aí, uns homens grandes já. É Deus que nos capacita mesmo. Porque a gente não... A mãe nasce quando nasce um filho. Isso, né? Então, conforme E a melhor a criança coisa é ter a vai sua crescendo, mãe a gente junto. vai aprendendo, E né? a melhor coisa é ter a sua E aí mãe eu te junto. pergunto, e Eva, que não tinha mãe para ensinar, não estava junto? Vamos voltar a Eva? Pobre Né? Eva, Ela meu coitada, Deus ela fez o que do pôde céu, ali ela fez também, o que né? Pôde, com certeza. Não, e a melhor coisa é ter a sua mãe junto, assim, né? Sim, com E certeza. até hoje, assim, sabe? E tu sabe que o César, ele está com 10 anos. E no retiro nosso desse ano, ele recebeu o batismo no Espírito Santo. Ai, que bênção. E ele foi através do meu pai. Então eu digo assim, ó, credo, porque o César é o primeiro neto do pai, né? Tem o nome, leva o nome dele. Então eu não me esqueço, assim, que as irmãs, eu não estava, foi na vigília do retiro, e as irmãs da cozinha me diziam assim, ó, Izzy, era de se estremecer, e a gente via a cara do pastor Paulo, assim, ó, babando em cima dele. Imagino. Então, e quando eu cheguei perto dele, assim, no outro dia, quando eu cheguei lá pra buscar ele veio numa cara de choro. E ele me disse assim, ó, mãe, eu falei aquelas línguas, mãe. Aquilo que tu... Porque ele sempre me perguntava, ele vinha me perguntando, mãe, o que é essas línguas, essas palavras estranhas que eu escuto tu falar, que o vô fala, que o tio fala. Porque daí, né, ele tem ali o avô pastor ali, né? Claro. E o tio pastor. Tá lá no microfone, né? Se empolga, fala em língua estranha ali no microfone. E o César, isso aí é tudo um momento que tu tem com Deus. Isso é um transbordar do Espírito Santo. E ele me dizia, ele tinha aquela sede de querer falar. Ele queria falar, ele queria porque queria falar. E eu dizia assim, ó, quando tu estiver num culto, tu começa a glorificar. Tu começa a dizer para Deus que tu quer receber dele. E aí veio assim todo aquele processo do choro, da entrega, do glorificar bem alto. E aí na vigília, os irmãos me contaram, a mãe me contou também, que na vigília ele tava com a gurizada assim, abraçado, tudo chorando. E a mãe me disse que quando ele abraçou ela, ela já ouviu ele cantarolando uma língua estranha. E aí o pai disse que falou assim, cadê aquela gurizada que estava aqui na frente, chorando? E aí disse que foram pra frente, assim, e o pai começou a orar por ele. E aí disse que quando o pai botou o microfone na boca dele, ele começou a falar língua estranha, disse que caiu fogo na vigília. Ai, que lindo, que bênção. E tu perdeu isso, guria? Perdi. Mas eu tive a oportunidade de ver depois. E eu digo assim, é bem pentecostal. Porque pula, bate palma, fala em língua bem alto, olha. Ai, que bênção. E assuntos delicados, assim, que daí eu... aquela pergunta ali que eu te perguntei. Como é que tu trata com isso? Como é que tu lida? Tipo intolerância religiosa, homossexualismo, bullying, racismo, esses temas mais delicados, assim, tu já conversa com eles? Algumas coisas, sim. Principalmente com o César, porque o Pedro ainda é muito pequeno. O Pedro não entende muito ainda, mas com o César, sim, porque... Ele convive numa escola grande, né? Numa escola que tem de tudo.
Então, assim, ele não... Intolerância religiosa, graças a Deus, assim, ele nunca passou por isso. Só que eu já disse pra ele assim, como respeitam a tua fé, tu tem que respeitar a fé dos outros. Eu sempre ensinei a minha filha, porque ela estudava no Laura, né? E é católica. Sim. Eu sempre dizia isso. Então, eles rezavam antes de começar a aula. Ah, claro. Né? Então, a gente... É isso aí, tem que ensinar os nossos filhos a respeitar, né? E eu fui ensinada assim. Eu não tem por que eu desrespeitar. Claro. Eu nunca vi meu pai e minha mãe desrespeitando as pessoas devido ao que serve. Sim. Entendeu? Então, eu passo isso pra ele, assim. Em relação ao homossexualismo, ele já viu algumas coisas no colégio e me perguntou por quê. Eu disse, olha, César, Deus não compactua com isso. Deus... Temos que respeitar também. eu disse, acima, né? Mas, eu disse pra ele, qualquer coisa, né? o respeito acima de tudo. Só que assim, Deus não aceita isso. Eu vou te ensinar que Deus não aceita isso, só que tu não vai chegar lá e dizer também, vai botar a goela abaixo. Sim. Eu falei, não, então trata isso assim, nem dá bola. Fica na tua, vai fazer tuas brincadeiras, né? Ele tem colegas cristãos também, que às vezes cantam louvores juntos, assim, ele já me contou, assim. Então, mas eu digo, respeito acima de qualquer coisa. Sim. E nem... É que nem do bullying, assim, ele me disse um dia, porque logo que ele colocou óculos, porque ele precisa usar óculos, que nem eu, só que eu uso lente de contato. Eu fiquei com medo de chamarem ele de 4 olhos, coisa e tal. Só que nunca chamaram. E as poucas vezes que eles chamaram, o Leandro disse pra ele assim, ó, sabe o que tu faz? Ele fala assim, ó, daí, cara, deixa, tô bonito assim mesmo, né? Pra não deixar entrar pro coração. Porque se deixar entrar pro coração... E ele se acha a coisa mais linda do mundo. Então, ele é lindo. Que bom, né? Então... eu ia te falar, né, que os nossos filhos são como flechas na nossa aljava, né? Sim. E nós temos como pai e mãe, nós temos essa responsabilidade de direcionar os nossos filhos, né, no alvo, né? Claro. E nós temos que ensinar eles o caminho certo, que é Jesus. E eu ia te perguntar como é que vocês fazem, né? Como é que vocês direcionam os filhos de vocês nesse mundo tão conturbado que a gente vive. Mas eu vi que na resposta anterior tu já me deu ali o que vocês fazem. Vocês têm tempo de palavra com eles, de ensinamento, Isso. né? Vocês não abrem mão disso, é importante isso para vocês. Sim. E aí nós vamos dizer aqui para os pais, para as mamães, né? Que às vezes não tem tempo, né? Tente arrumar um tempinho, deixe uma louça de lado, né? E sente com teus filhos. É tudo organização de tempo, né? Tudo organização de tempo. Porque é muito importante. Sabe isso. que um dia eu estava lendo um texto, uma crônica daquele escritor Fabrício Carpinejar, que ele é gaúcho. Sim. E aí ele dizia assim, ó, se o sofá de casa não tem uma mancha, não tem uma manta, não tem um rasgo, quer dizer que ali não tem vida. Né? Se o sofá de casa tá feio, quer dizer que ali tem vida. Né? Até tem um quadrinho que... Até um dia eu tava dizendo pro Leandro que a gente precisa fazer esse quadrinho, que a gente só prometeu e não fez ainda para colocar na sala de casa, que é dizer assim, ó, desculpe a bagunça que se vive. Né? Então, a gente deixa bastante coisa de lado, assim, a gente procura ter esse momento com eles. E isso aí é o que é realmente importante, né? Às vezes a gente deixa de ter esse tempo com a preocupação da casa, que tem que estar tudo organizado, que tem que estar os brinquedos na estante, tudo arrumadinho. Com criança em casa não tá organizado nunca. Não tem como, né? E ainda mais eu com homens, né? Porque homens! Hoje eu disse pro Leandro, eu disse assim, olha, cada dia mais, através dos guris, eu comprovo que sangue não é água e que a fruta não cai longe do pé. Olha... Tu me disse que tu faz parte do Ministério de Louvor na tua igreja. E eu te apresentei como uma levita, porque tu louva ao Senhor. O que louvor significa para ti? Tu sabe que quando eu li essa pergunta, eu não tenho resposta. Porque resposta definida, no caso. Porque eu cresci em cima de um altar. Eu faço parte, de fato mesmo, do Ministério de Louvor desde os meus 16 anos. Eu tô com 32 anos, então vai mais de 15 anos, né? Então, assim, eu não fui aquela que eu nasci cantando que nem minha mãe, por exemplo. Minha mãe, né, tem o talento já nato, assim. Minha mãe canta qualquer coisa, né? Pra quem conhece ela sabe que ela canta qualquer coisa.
Mas eu cresci sendo lapidada ali, mas eu sempre fui muito apaixonada pelo louvor. Até um dia um jovem lá na igreja me perguntou assim, Izzy, como tu soube que o ministério de louvor era o teu ministério, de fato, era o que Deus queria para ti? Porque eu já fiz muita coisa na igreja, né? A família do pastor faz muita coisa, né? Então, assim, mas que nem eu disse pra ele, Mateus, era assim, ó, era tudo o louvor e o teatro, o louvor e a dança, o louvor e a mídia. E o louvor sempre estava junto. Sempre, era sempre o louvor e alguma coisa. O louvor. Hoje em dia é só o louvor. Hoje em dia é só o louvor. E além de que, claro, eu sou obreira, dirijo o culto, prega quando precisa. Mas eu uno a direção de culto ao louvor, né? Então, o louvor é tudo. Eu acho que o louvor... Eu vou definir o louvor pra ti. Define, bora! Eu acho que o louvor pra ti é uma forma de tu expressar tua gratidão a Deus. Isso. É o que tu falou aí. É onde eu vejo o amor dele. Sabe? Eu acho que quando tu canta, tu expressa tua gratidão ao Senhor por tudo que Ele é na tua vida, por tudo que Ele fez, por tudo que vai fazer. Tu sabe que tem uma missionária lá na igreja que ela fala que eu sou os olhos cheios de Deus. Ela fala, tu é os meus olhos cheios de Deus. Então, já teve momentos assim, ó, que eu tava por terra, sabe? Por terra, assim, mas ali, dependente de Deus, como nós falamos no início, né? Tava ali dependente de Deus, pedindo para que Ele colocasse os louvores na minha boca, para que eu ministrasse o que Ele queria que fosse ministrado. E eu chegar e no final do culto, assim, irmãs chegarem para mim e dizer, nossa, como eu precisava escutar aquele louvor. Nossa, como eu precisava escutar aquela palavra, sabe? Então, assim, é bem isso, é a expressão do amor dele por mim. Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Muito apaixonada pelo que eu faço. Olha, me tira a vida, mano. Me tira do louvor. Não tira o microfone da tua mão. Não, tira o microfone da minha mão. Me diz uma coisa, com esse vozeirão que tu tem, assim, tu grita em casa com os meninos ou não? Nossa! E daí eles fogem. Quando eu fui morar... Imagina, quando a mãe com esse vozeirão disse... Fulano! Quando eu fui morar, quando nós compramos a nossa casa, nós fomos morar na nossa casa, os vizinhos sabiam o nome do César, não sabiam o meu. César tinha 1 ano, mas sabiam o nome do César. César, Pedro, ai, olha. Não. Eu falo que eu não grito, eu só falo alto. Aí o Leandro Melo diz assim, precisa, não me escutam? Não escutam, né? E pai, eles escutam, né? É incrível, né? Não, pai só olha. Tu sabe, quando a minha era pequena, eu começava às 5 da tarde, Isabela pro banho. Já vou, mãe. Daqui a pouco, Isabela pro banho. Ai, só vou brincar mais um pouquinho. Isabela pro banho, só vou olhar mais esse desenho. Isabela pro banho, já vou, mãe. E assim, quando meu marido chegava em casa e dizia, olha, cansei, manda tu. Ele só dizia, Isabela pro banho. Ela levantava na hora e ia pro banho. Eu digo, mas por que não ouve eu? Tenho que falar 10 vezes, não ouve, mas o pai é uma só e... Bom, eu fui criada só com o olhar, né? Era só me olhar. E quando me olhava na igreja, então... Sim. Quando eu revirava, a minha mãe principalmente, quando ela... eu já sabia, tá. Quando chegar em casa... E o pai me dizia assim, ó, o pai no final do culto me dizia assim, ó, em casa a gente conversa. Já sabia que ia. E lá em casa... Aí a gente não conseguia nem prestar atenção mais no resto do culto, só pensando o que ia acontecer. E a gente já imaginava assim, ó, o fim do mundo. Por antecedência. O Amargedon em casa chegando. Não queria que acabasse o culto mais. Aí a gente já queria ter uma vigília. Né? Era bem assim. Vamos passear na casa de algum irmão. Não tem nenhum irmão pra conversar, pra aconselhar. E tu sabe que com os guris, com o pai deles é a mesma coisa. O Leandro só olha assim. Ou o pequeno ainda mama, né? O Pedro ainda mama. Aí hoje ele tava dizendo assim, mãe, mamar. Mãe, eu quero mamar. Mãe, eu digo, eu já vou fazer um mamar pra ti. Mãe, mamar. Mãe, porque ele estuda de manhã, então ele almoça na escola. Então ele não come em casa, ele já chega pedindo mamar. Pra dormir. E eu tava almoçando. E eu assim, Pedro, deixa eu almoçar. Mãe, mamar, eu quero mamar. E o Leandro assim, ó, Pedro Henrique, deu. Aí ele sentou. Sim, é na hora, tá menina. Bom, eu espero. É instantâneo, né? Mas vamos falar um pouquinho da mulher empreendedora. Nossa. Como eu falei lá no começo, quando eu apresentei a Izzy, né? Eu disse que ela é uma empreendedora aqui da nossa cidade. Isso. Me fala, Izzy, do teu empreendimento. Qual?
Tem mais de um? Tem mais de um. Olha, eu sabia só da livraria Nova Geração. Porque Vamos falar de todos, a então. nova geração, ela tem ramos, né? Ela Vamos tem falar. vertentes. Bom, eu comecei, de fato, a empreender em 2016. Porque a minha irmã é advogada. E ela decidiu abrir o escritório dela. E a eterna funcionária dela sou eu, né? Porque o meu primeiro chefe foi a minha irmã mais velha. Né? Lá quando nós éramos gurias em casa, né? E aí ela decidiu abrir o escritório próprio dela e me puxou junto como secretária. E só que a gente decidiu, em comum acordo, eu e ela, de não ficar só como secretária. E aí nós tínhamos ali na Flores da Cunha, que até a Thalita e o Nemoel eram meus clientes. Né? O pessoal da Assembleia também era. E nós, ali na frente da Eletroeste aqui, era o escritório dela. E eu fazia xerox, digitações, trabalhos assim, acadêmicos, coisa, né? Aí, quando eu tirei a licença maternidade do Pedro Henrique, começaram os personalizados em papel. Que daí é lembranças, topo de bolo, né? Convites, aquelas tagzinhas que ficam na mesa, assim, sabe? De aniversário, casamento, coisas assim, bandeirolas, né? E aí, com a pandemia, eu fui trabalhar em casa, porque daí a minha irmã e o meu cunhado, porque quando se decidiu vir a nova geração, quem assumiu primeiro fui eu e a minha irmã. E aí depois o meu cunhado assumiu em 100% a nova geração. E aí eles compraram um lugar, porque antes era pago aluguel, né? Aí eles compraram o lugar e não tinha um espacinho pra mim. Daí eles botaram a loja e o escritório dela juntos, né? E aí não tinha espacinho pra mim, eu falei, bueno, vou trabalhar em casa. E como dizia minha mãe, parece que eu estava profetizando, sabendo que vinha uma pandemia. E daí eu estava em casa, com os guris em casa, comecei a trabalhar em casa, ainda nos personalizados em papel. E aí, lá, o ano passado, né, na pandemia, infelizmente, eu tive que parar, porque deu uma caída, né, eu decretei falência na pandemia. A pandemia foi complicado, realmente, foi complicado, né? Bastante. Mas aí na pandemia eu notei que realmente eu era empreendedora, que eu não conseguia trabalhar para ninguém mais, né? E aí o ano passado, como eu disse, faz 3 anos que o meu cunhado assumiu aqui a igreja, e o ano passado ele decidiu assumir a igreja em tempo integral, tomar o seu ministério pastoral em tempo integral. E aí a minha mãe, professora, se aposentou, estava por se aposentar, recebeu a aposentadoria no início do ano. Ela decidiu comprar a loja do meu cunhado. E chegou para mim e me disse assim, vamos? Bora. Vamos. Né? E aí assumimos a nova geração, eu e a minha mãe. Mas a cara da nova geração sou eu, né? Porque eu apareço bastante por ali. Também a função do pai, eles não residem na Barra, né? Eles vão para a Barra toda semana. Então, um pouco eles ficam aqui em Uruguaiana, um pouco lá na Barra. Então, quando eles estão aqui em Uruguaiana, ela está ali junto comigo. A gente tem as ideias, a gente participa da Feira do Livro também, né? Então, desde o ano passado, nós estamos à frente da nova geração. E aí, a nova geração, dentro dela, tem os presentes personalizados, que além, né, das bíblias, livros, caixa de promessas, né? Olhos de unção, pastor Argemiro. Né, lá os olhos para unção, né? Os devocionais. As bíblias lindas. Né? Os artesanatos. Nós temos também os presentes personalizados, que daí são, né, canecas, camisetas, tecidos, pantufas, né? E voltamos da semana passada, nós voltamos com personalizados em papel. Olha aí. E que glória, né? Que nós vamos ganhar da nova geração. Para quem assistir todo o podcast até o final, nós vamos estar ganhando um presente da nova geração que vai ser sorteado pro Dia dos Namorados, né? Isso aí. Fala aí um pouquinho para nós. Claro, né? A nova geração, né? Junto com a... Como é que nós vamos fazer aí pro pessoal concorrer? A nova geração, junto com a NG Presentes, né? Que é os presentes personalizados. Nós estamos sorteando aqui no Decoração Aberto Podcast
uma caneca personalizada para tu presentear o teu amor. Ai, são Então, lindas, assim, ó, eu vi. nós vamos deixar lá no final, né, o Instagram da Nova Geração. Então, o pessoal vai lá, segue, que segunda-feira, dia 12 de junho, nós estaremos fazendo uma live lá, eu vou... Então, por isso que eu quero que o pessoal siga, porque eu vou compartilhar lá nos stories o horário da live, para o pessoal acompanhar, para ver quem é que vai participar da live conosco lá, para ganhar esse presente. Olha aí, que lindo. Geração. Então, olha aí, ó. Tem que seguir a Nova Geração. Depois nós vamos deixar o endereço ali para vocês seguirem. Me diz uma coisa. O que te fez tu ir para esse caminho aí de empreender em livraria? Qual foi a chave da virada? Foi a pandemia, então? Ali tu pensou, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Ou lá antes já... Não, durante a pandemia eu me descobri empreendedora de fato, assim, porque meio que antes a minha irmã me pegou pela mão e me levou junto. Então, foi na pandemia mesmo, de fato, assim, que eu vi que dá para ter a sua liberdade, organizando os horários, né, fazendo para si. Sim. E que nem eu brinco com o meu marido, assim, eu prefiro encher o meu bolso do que o bolso dos outros. Tu e teu esposo, sim, que são empreendedores, sabe bem como é que é isso. Claro, tem ali os seus... Os ônus. Os seus ônus. Esses dias até eu vi... Não é só bônus. Era quase meia-noite e tu tava lá costurando farda. Sim, tu sabe que a nossa formatura do Casados para Sempre, o ano passado, foi no sábado anterior ao Dia dos Pais. Eu recasei, porque a gente... Não sei como é que é a formatura aqui da Assembleia. Mas lá no Avivamento, os casais... renovam os votos. E aí eu casei, né, de noite, 1h da manhã eu tava fazendo caneca. Maquiada, só não tava com vestido só, mas maquiada de legging, camiseta, fazendo caneca, e meu marido vai tirar foto de mim maquiada e eu fazendo caneca. Era pra estar na lua de mel, a mulher tá aqui trabalhando. Lua de mel, querida, que daqui a um pouco... Mãe, né? É essa vida de empreendedora, né? Isso Me aí. diz uma coisa, quais eram as tuas expectativas, assim, em relação ao empreendedorismo, né? Elas foram correspondidas ou não? A grande maioria, sim. A grande maioria, sim. Esses dias até eu compartilhei uma coisa que dizia assim, ó, empreender... Não é aquela cena bonitinha que tudo se junta. O nome disso é Lego. Não empreender. Então, algumas expectativas, sim, foram sanadas. E a principal expectativa que foi sanada é quando, até já ouvi isso de ti, quando me dizem assim, ó, que impecável o teu trabalho. Ou assim, o teu trabalho correspondeu às minhas expectativas. Eu amo isso. Sabe? Eu amo isso. Quando eu consigo, assim, traduzir naquela caneca, naquela camiseta, o que a pessoa queria. Lá, quando eu fazia os topos de bolo, assim, que eu fazia cada topo de bolo engraçado, assim, dizia, nossa, ficou do jeito que eu queria, ficou como eu queria. Então, isso, quando eu consigo alcançar... É uma satisfação, né? Quando eu consigo alcançar o meu trabalho com o que a pessoa gosta, credo, isso é muito, muito satisfatório. Sabe? Muito satisfatório. Ou assim, quando eu consigo envolver uma pessoa... Quando a pessoa entra na loja procurando uma Bíblia comum e sai de lá com uma Bíblia de estudo. Sabe? Porque eu consegui traduzir para a pessoa o que a Bíblia significa. Né? Então, ou quando chega uma pessoa para mim e diz assim, eu vim comprar uma Bíblia porque a fulana me indicou. Né? Então, ai, nossa, isso é muito Quando tu entrou nesse mundo do empreendedorismo, nem sempre a gente sabe que é o mar de rosa, como tu mesmo falou. Sim. A gente não... É bom que a gente consegue fazer o nosso horário, mas nem sempre a gente tem horário. É verdade. Né? É de madrugada, a gente está lá trabalhando, cansado, é final de semana. Ou às vezes não consegue dormir, a cabeça está funcionando. Né? Tu deve ter tido, claro, como tu disse, nem sempre foi um mar de rosas, teve as tuas decepções. E sempre tem aqueles com as críticas construtivas. Né? Que para mim não existe. Como é que tu lidou com isso? Como é que tu filtra isso? Ainda tem isso? Tem bastante. E como é que tu filtra? Como é que tu lida com essa situação quando chega um lá? Eu só vou fazer uma crítica construtiva no teu trabalho, no teu negócio. Como é que tu faz daí pra... Tu sabe que não afeta. Não afeta. Eu uso como impulso
para crescer mais. Eu ouvi assim, agora que eu coloquei a cara tapa, como eu digo, que eu apareço bastante, né? Eu ouvi assim, ó, ai, tá blogueira agora? Tô. Sabe? Aí eu digo assim, ó, quando eu tiver na minha Range Rover e tu me pedir uma carona, eu não vou te dar. Né? Quando eu tiver no meu caminhonetão, eu não vou te dar. Entendeu? Então eu uso como impulso para. Não vou te mentir que tem, porque nós somos de fases, né? De dias e dias. Então tem dias assim que eu realmente não apareço. Porque, mas quando eu vejo que vai abater, eu digo, não, é para crescer, é para estar aqui, é para estar junto. É isso aí. Então vamos fazer. Qual a dica que tu daria assim para quem quer empreender? Se tá com medo, vai com medo mesmo. Forte isso aí. É isso aí. Vai. Se tá com medo, guarda o medo e vai. Eu vou usar aquela canção, aquele louvor. Segura na mão de Deus e vai. E um principal assim que eu aprendi é a convidar o Senhor como nosso sócio. Né? Quando eu fui começar na livraria com a minha mãe, eu disse assim, meu Deus, tu é nosso sócio. Então, a partir do Senhor que tudo vai abençoar, vai começar, né? Claro. Vai crescer. Então, até porque é um ramo dele, né? Se fala da palavra dele ali, né? Então, ele é o nosso sócio e segura na mão dele e vai, porque ele não é um Deus de medo, né? Ele não nos dá medo. Tu tem alguém em quem tu te inspira nessa área do empreendedorismo? A minha mãe. Porque a minha mãe, ela é empreendedora, que eu vejo assim, ó, desde que eu cresci. Porque a minha mãe, ela é professora, era, né? Bom, ela está aposentada, mas ela é professora. E ela era professora de artes também, ela era de séries iniciais e professora de artes. Foi ela que me ensinou a ler e a escrever. E ela era professora e ela é artesã. Ai, que lindo. Então, assim, todos os artesanatos que tu vê lá na loja, que o pessoal que vai seguir o Instagram também vai ver, são todos ela que faz. Então, assim, eu cresci vendo ela fazer roupa de crochê, de tricô para criança, sabe? Ela faz esse Souls Plaza aqui, sabe? Ela faz cada coisa mais linda, assim. Então, e quando ela veio me chamou para me agarrar com ela a loja, assim... Você juntou a fome com a vontade de comer, né? Então, a minha maior inspiração é a minha mãe. Me diz algo interessante sobre ti, que as pessoas não fazem a menor ideia. Nossa! As pessoas não fazem a maior ideia. Não parece, mas eu sou tímida. Olha aí, ó. Ninguém faz ideia disso mesmo. Porque não parece. Eu também. Eu sou tímida. As pessoas também acham que não, mas eu sou muito tímida. Eu sou tímida, eu sou assim, olha... Quando eu fui começar a ministrar louvor, eu cheguei pro meu maior ministro de louvor, que é o meu pai, né? Eu falei, pai, como é que eu falo? O que eu faço? Me ajuda, me orienta, porque na minha timidez eu não sabia. Ele me disse assim, ó... primeiro, pede para Deus, como eu disse, né? Pede para Deus colocar aquilo que Ele quer na tua boca. Mas assim, ó... Usa versículos, né? Usa a Bíblia. Então, eu me lembro que... Não tem erro daí, né? O pessoal da Assembleia brincava bastante comigo, que me dizia assim, ó... Todo louvor que a Thaís vai cantar tem um versículo. Então, claro, tem que ter uma base bíblica. Então, todo louvor que eu vou cantar tem algum versículo que eu sempre vejo aquele louvor e já vou pro Google e procuro na Bíblia e já estudo sobre aquele louvor para ministrar em cima daquele louvor, né? Então, eu sou tímida. O que te inspira? O que me inspira? A outra coisa também que, saindo um pouco do inspira, que as pessoas não têm ideia do que eu sou, além de tímida, eu tenho vergonha. Eu sou envergonhada. Mas se deixa, eu não calo a boca. Mas tu consegue lidar bem com isso, Consigo né? lidar bem com isso. Porque se deixa... Não deixa te paralisar. Não. Né? Se deixa... Isso que é importante. Eu não calo a boca. Se deixa, eu não calo a boca. E o que me inspira? Nossa... e os meus filhos me inspiram, porque a partir deles eu vejo a mulher forte que eu sou. O meu marido me inspira, porque ele é o meu porto seguro, né? Os meus pais me inspiram, por exemplo, de liderança, sabe? Meu pai tem quase 30 anos de ministério, eu vejo ele ser pastor desde os 6 anos.
Eu vejo ele, eu já vi ele enfrentar muita coisa. Então, assim, agora quando ele foi assumir a Barra do Quaraí, ele precisou fazer a igreja crescer de novo. Então, ele me inspira no louvor, como líder. Minha irmã e meu cunhado também me inspiram como líderes, como ministros, sabe? A minha família, eu sou muito família, Angelucci. Muito família. Eu vejo isso, teus olhinhos brilham quando fala pai, mãe, família, Muito irmã, família. filhos. Muito né? família, sim. Hoje Isso eu tenho a tudo minha... porque tu tem uma base, Isso, né? hoje eu uma tenho... família estruturada hoje por eu trás. tenho a minha família, né? Hoje eu Sim, tenho a minha claro. família. E tu falou assim que tu tem 33 anos de casamento. Meu pai e minha mãe fizeram 40 anos no final do ano. Ao todo, eles têm 40 e poucos anos, sabe? Meu pai, quando recebeu o chamado ao ministério, ele tinha 17 anos, ele saiu, foi aqui na Assembleia a propósito, ele saiu daqui, ele foi direto para casa do meu avô, pedir minha mãe em casamento, porque ele não ia assumir o ministério pastoral sem ser com a minha mãe. E ele foi assumir, ele tinha 17, ele foi assumir a igreja com 34. Passou, mas ele sabia, ele já sabia o que ele tinha. Né? Então, teve esse tempo de preparação, de caminhada. Então hoje né? eu vejo assim, como ó, ali José, né? Às vezes as pessoas pensam, aconteceu tudo, não foi da noite pro dia. Não foi da Na noite vida pro dia. de Davi também não foi da noite pro Com dia, certeza. né? Então assim, eu sou muito família, então o que me inspira é a minha família. É a minha família. Hoje são os meus homens, né, como eu digo, o meu marido e meus filhos, né, mas meus pais, minha irmã e meu cunhado, meus sobrinhos, sabe, porque nossa, minha família num todo é tudo pra mim. O que tu colocaria no outdoor? Qual o pensamento que tu gostaria de compartilhar para que todos vissem? Um pensamento, uma frase. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Gente, eu vou até procurar a referência que eu não me lembro. É o versículo da minha vida, assim, a partir desse momento que Deus... Aqui. A partir do momento que Deus... Salmos 46, 10. Aí, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. Amém. Né? Porque honra e glória toda dele, né? Toda então, dele. Esse é o meu versículo da vida. O que te motiva a evoluir na vida e na carreira? Nossa, o que me motiva é eu ver o quão forte e inteligente, mesmo às vezes eu achando que eu não sou. Sabe, mesmo eu olho assim, como eu te disse, né? Eu olho e pergunto assim, por que eu? Sabe, por que eu? Mas eu vejo assim que... Vou ter usar um exemplo para todo mundo entender. O tema desse ano da nossa igreja é mais de Deus. É para que nós venhamos alcançar a plenitude com o Senhor. E para o congresso de jovens que foi na Páscoa agora, a minha irmã chegou com uma inspiração de camiseta. Que a camiseta era um leão e a metade daquele leão estava escrito Deus. Com o leão ali e a outra metade, o resto do leão. E ela me disse assim, eu quero assim, só que eu quero mais de Deus. Será que tu consegue? Sentei na frente do computador, vivi para aquilo ali, quebrei a minha cabeça. Eu fiz. Eu mandei para ela, ela mandou fazer as camisetas, que daí ela fez a sublimação não, serigrafia, né? E quando eu olho aquela camiseta e eu vejo aquele leão e eu vejo aquele Deus, eu olho e digo assim, ó, não fui eu, não parece que fui eu. Sabe? Então, às vezes, assim, eu achando que eu não consigo, que eu não sou, eu vejo que eu sou, e Deus está ali me dizendo que eu consigo, que eu sou forte, né? Com Ele como base, sempre dependente dEle. Então, essa é a minha maior motivação. Eu sei que eu consigo. Eu vou pra cima porque eu consigo. E tem um emojizinho que a minha mãe, desculpa ter cortado. Não, capaz. Um emojizinho ali, figurinha do WhatsApp que ela usa, que ela me faz assim, ó, aquele muquezinho assim. Aí toda vez que eu tenho uma ideia, ela me manda assim, ó, bora lá. Sabe? Seja forte e corajosa, como Bora, José. isso mesmo, ser forte e corajosa. Se a velha Thaís pudesse conversar com a nova Izzy, o que ela diria para a nova?
Amiga, não vai por esse caminho, né? Querida. Nossa, bom, a nova Thaís é recente, né? A nova Thaís tem conhecido muito mais a Deus agora, assim. Mas eu diria pra ela, como eu digo pra todo mundo, seja dependente de Deus. Deixa Ele na condução do barco. Que por muitas vezes a gente acha que não, mas Ele diz que sim. É tudo no tempo dele, porque o ser humano é ansioso, ele quer tudo rápido, tudo né? Pra ontem. Pra ontem. Nem é pra mas hoje, Deus, é pra ontem. Já. Hoje eu olho assim e digo, foi bom ter passado por tudo aquilo pra Deus me ensinar. Teve um momento assim na minha vida de uma determinada tribulação ali, que a gente nunca tá fugindo de nada, né? Nunca tá alheio a nada. Eu brinco assim, eu fiquei só como a filha do pastor na igreja. Então ali eu vi que eu precisei passar por aquilo ali para mim aprender quem eu sou, sabe? Para mim crescer, né? E aí que eu digo que o César é um divisor de águas. Assim. Ele me ensinou a crescer, me ensina a crescer todos os dias. E o nosso tempo se foi. Tão maravilhoso. Tão gostoso, nossa conversa tão gostosa. É verdade. Mas o nosso tempo se foi. Eu vou deixar aqui um tempinho para te fazer as tuas considerações finais. Passar o endereço da Livraria Nova Geração para o nosso público aí, com certeza lá, né? Tem lindas bíblias, livros, né? E tudo mais que a Izzy já falou aqui. Tem várias opções de presente para você presentear o seu amor na segunda-feira. Não deixe passar em branco o Dia dos Namorados. Às vezes não é o valor do presente, mas o valor da lembrança. É verdade. Né? E a Izzy tem ali na livraria várias opções de presente, com vários preços acessíveis ao teu bolso, né? Então não deixe passar em branco. Vá lá, compre uma lembrancinha, por menor que seja. Não pense, já sou casada há tantos anos, não sou namorada. Nós que somos, hoje eu ainda falava de manhã para uma amiga minha, nós que somos namorados de verdade. É verdade. São os casados, né? Anos ali namorando, né? Evoluindo e às vezes discutindo, né? E às vezes de beijo, de birra, mas estamos ali, firme e forte. Vai tomar um mate, né? Que nem olha quando passa um mate assim. Ainda derruba. Mas é isso aí, nós que somos os verdadeiros namorados, que verdade. A gente luta pelo amor da gente, não é como hoje, namora, não gosto, enjoei, cansei, troquei, mudei, só fiquei, não quero mais. Não, né? Nós que somos casados, então você não pense, já sou casada, não. Aí você, mulher, aí, prepare uma jantinha pro teu esposo na segunda-feira. Olha aí, um pratinho de coração, né? Um chimarrão gostoso, bota um bilhetinho ali, né? No casaco do seu marido, segunda-feira, para lembrar ele, porque às vezes os homens são esquecidos, às vezes não, né? Às vezes sempre, né? Aí a gente coloca um bilhetinho ali, ai, amor, parabéns pelo nosso dia, te amo, feliz dia dos namorados. Vou lá na Nova Geração comprar um presente para minha amada. Verdade. Né? Olha, Angelúcia, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade maravilhosa que tu... né, me concedeu nesta tarde para nós estarmos juntas, né? Como tu me disse assim, tu é tão novinha. Realmente, novinha, né? Novinha, né? Mas já tem tanta história para contar, já tem tanto momento para contar, né? E eu pude me abrir um pouco aqui, expressar um pouco, né, da gratidão que eu tenho ao Senhor por Ele me firmar e, né, estar junto comigo sempre, né? E agradecer esse espaço maravilhoso, olha, e te dizer que Deus te abençoe, que tu continue, querida, que com certeza vai ser maravilhoso, né, esse trabalho, né, para mulheres. Vamos usar aquele slogan daquela loja, né, de mulher para mulher, né? Então, que Deus te capacite cada vez mais e sabe que pode contar comigo sempre, né, para nós duas somos as verdadeiras que o cliente se torna amigo, né? É verdade. Então, muito obrigada pela tua... Querida. Por tu ser essa pessoa que tu é, que eu não conheço profundamente, mas quantas vezes já te chamei ali, né? Angelúcia, eu preciso de uma pederneira para esse guri, tua loja tá aberta. Angelúcia do céu. Né? E quantas vezes também querida, tu me consegue uma caneca para hoje? Na hora ali, né? Eu tô aqui pertinho, tem que pegar agora a hora que passar em meio-dia. Não, mas, né? E te agradecer, né, por esse espaço e falar que nós estamos ali na 7 de setembro, 1686, entre Bento Martins e Tiradentes.
Vamos meio que se localizar aqui, ó. Numa esquina tá a Buenos Aires, que vocês compram as camisetas para levar pro Davi serigrafar. Aí embaixo tá a BRK, tem a miscelânea. Nós somos ali quase perto da miscelânea da 7 de setembro ali. Né? E como já disse a Angelucci, temos bíblias, livros, devocionais, para quem tá procurando aí o Café com Deus Pai. Ah, eu vi que tu postou do dia que chegou, né? Nós temos lá, nós temos também artesanatos, presentes personalizados e bora lá presentear o seu amor no dia 12. Não esquecendo aí, vamos seguir o nosso Instagram para nós sortearmos essa caneca maravilhosa lá dia 12. Então, muito bem. Muito obrigado mais uma vez, Isa. Eu sei que o teu tempo é escasso, né? E tu veio aqui de coração aberto, não deixar o teu testemunho, dar dicas para quem quer empreender também. Aí, com certeza. Né? Eu sei que foi edificante para aqueles que estão nos ouvindo. Né? Eu sou Angelucci Severo. Obrigado pela tua companhia e até a próxima semana, se Deus permitir.